Mulheres que correm com os lobos. Capítulo 4. O parceiro, a união com o outro. Um hino para o homem selvagem, Manaui. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhe ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Segue-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem aprender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto. Na mitologia da Babilônia, Inanna, a das coxas de cedro, chama seu amado, o arado do touro. Venha me cobrir com seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora na região mais ao norte do meio-oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando na cama de molas, provocando o trovão. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente, aqueles que queiram ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja a mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa que todas as mulheres possuem. Embora a megera em The Wife of Bath resmungue que a resposta dessa pergunta era a de que as mulheres desejavam soberania sobre as suas próprias vidas. E isso seja, na verdade, um fato irrevogável. Existe ainda uma outra verdade de igual vigor, que também responde a essa pergunta. Segue-se uma história que responde à questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenharem do modo demonstrado na história serão amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A senhorita V.B. Washington me passou essa versão da lenda afro-americana chamada Manaui. Manaui. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manaui tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar o nome das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manaui embora todas as vezes. Um dia, Manaui levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito mais delas porque elas lhe deram petiscos e sorriram olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manaui não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali, ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manaui era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono, para lhe passar a informação.
No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou o mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah! O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida. Mas, infelizmente, ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas, e dessa vez já era de noite e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra, e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manaue, quando, no meio do mato, veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa, com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas, mais uma vez, ele os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs, e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E, quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manaue imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e de seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes. Diga-me os nomes das moças para que eu possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo da Índia, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre os dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo, pelo caminho até encontrar Manaue. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente. E ele se aproximou de Manaue, claudicante, mas feliz da vida. Manaue lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manaue correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manaue chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manaue completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manaue conquistou 2 das donzelas mais belas da região. E todos os 4,
As irmãs, Manaue e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Crick, crack, kraut. Now this story is out. Crick, crack, croon. Now this story is done.